Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Marvel Champions. Rhino está à solta tentando invadir uma instalação da SHIELD. Ultron ameaça aniquilar o mundo, e nas sombras o Caveira Vermelha planeja trazer a vilania de Hydra para uma posição de dominação global. Indivíduos não tão comuns devem deixar a sua identidade civil para trás e trazer justiça aos malfeitores. Conseguirão Homem-Aranha, Viúva Negra, Homem de Ferro e os demais super-heróis da Marvel impedir a vitória do mal? Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores, utilizando o preparo recomendado para a primeira partida de um jogador. Note que uma grande parte da proposta desse jogo é a criação de um baralho personalizado que explore o potencial dos heróis e do estilo de jogo de cada jogador. Para este vídeo, iremos utilizar os baralhos pré-moldados da caixa. Para mais informações sobre a criação de baralhos personalizados, confira a página 22 do manual. Um jogador recebe o baralho pronto do Homem-Aranha e o outro o baralho pronto da Capitã Marvel, além de um contador de pontos de vida que deve ser preparado para marcar a quantidade de pontos de vida indicados no canto inferior da carta de herói. Entregue ao jogador controlando o Homem-Aranha o marcador de primeiro jogador e a cada jogador um guia de jogo. Os jogadores devem posicionar a carta de personagem virada para o lado de alter ego, no caso Peter Parker e Carol Danvers. Eles devem também separar as cartas de obrigação, que serão adicionadas ao baralho do vilão. Também separe as cartas de nêmese de cada herói e as deixe próximas da área de jogo de cada jogador. Embaralhe o restante das cartas do baralho de cada herói separadamente. Cada jogador deve comprar um número de cartas para formar a sua mão inicial. Este número está indicado no canto inferior da carta, neste caso, de alter ego. Caso desejem, eles podem realizar um mulligan. Isso quer dizer que eles podem descartar quantas cartas desejarem e, em seguida, sacar cartas até completar a sua mão novamente. Não embaralhe as cartas descartadas. Para a criação personalizada do baralho de vilão, confira a página 23 do manual. Para este vídeo, iremos utilizar o cenário básico indicado nesta mesma página. Posicione a carta de Rhino com o símbolo de primeira fase sobre a carta, de segunda fase no centro da mesa. Retorne a carta de fase 3 para a caixa. Ela não será utilizada nesta partida. Posicione o marcador do vilão indicando a quantidade de pontos de vida de acordo com o apresentado na parte de baixo da carta de Rhino. Leia a carta de plano em voz alta para todos os jogadores e a posicione próxima de Rhino, virada para o lado B. Embaralhe todas as cartas de Rhino, Padrão e Alerta de Bomba, além das cartas de obrigação do Homem-Aranha e da Capitã Marvel, para criar o baralho de encontro. Deixe-o próximo de Rhino. Por fim, crie uma pilha com os marcadores do jogo e as cartas de condição ao alcance de todos os jogadores. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Marvel Champions. Vamos às regras. Uma partida de Marvel Champions dura um número indeterminado de rodadas, até que um dos lados obtenha a vitória. Os jogadores sempre devem derrotar os estágios dos vilões em todas as suas fases para vencer o jogo. Porém, os objetivos a serem atingidos podem ser modificados dependendo do cenário sendo jogado. Ao longo do jogo, os jogadores irão alternar entre fase dos jogadores, onde podem tomar ações, e fase do vilão, onde o jogo age contra os jogadores.
Este jogo utiliza inúmeras palavras-chave e conceitos. Portanto, recomendamos manter o guia de regras próximo, como um glossário rápido, caso surjam dúvidas ao longo da partida. Vejamos as fases em detalhes. Fase dos jogadores. Em sua vez, um jogador pode realizar as seguintes ações quantas vezes desejar: baixar cartas, ativar ações de habilidade, usar um poder básico. E, além disso, eles podem realizar estas ações uma vez em sua rodada, mudar de forma ou finalizar o turno. Vejamos as ações em detalhes. Baixar cartas. Para baixá-la, um jogador deve pagar o custo indicado no canto superior esquerdo da carta. As cartas dos jogadores apresentam 4 possíveis símbolos em seu canto inferior esquerdo, podendo eles ser mental, físico, energia ou coringa. Em geral, os jogadores não precisam se preocupar com qual símbolo estão utilizando. Basta que descartem a quantidade total indicada. Por exemplo, para que Peter Parker possa baixar este Helicarrier, ele precisa pagar um total de 3 pontos, que podem ser obtidos utilizando estas 3 cartas. No entanto, algumas cartas apresentam um símbolo antes de uma ação ou habilidade. Não se preocupe, veremos isso mais adiante. Caso mais pontos de recursos sejam descartados que o necessário, o jogador não recebe troco por isso. Caso a carta jogada seja um aliado, suporte ou melhoria, posicione na área de jogo do jogador. Caso a carta seja um evento, ele deve ser resolvido e depois a carta descartada. Note que um jogador pode ter, no máximo, 3 aliados em sua área de jogo. Caso ele deseje baixar um quarto, apenas descarte um dos aliados existentes e posicione um novo na área de jogo. Além disso, caso a carta apresente a palavra-chave herói ou alter ego, a carta do personagem do jogador deve se encontrar virada no lado correto indicado. Utilizar um poder básico. As cartas dos personagens apresentam ações básicas, sendo elas ataque, impedir ou recuperar. Gire a carta de personagem 90 graus para indicar que ele utilizou esta ação. Em seguida, resolva o efeito escolhido. Caso o personagem tenha utilizado um ataque básico, reduza a quantidade de pontos de vida ou adicione marcadores de dano ao vilão-alvo, uma quantidade igual ao indicado pelo atributo do personagem. Por exemplo, a Capitã Marvel poderia utilizar 2 pontos de ataque para causar 2 pontos de dano a Rhino. Caso o personagem tenha utilizado a ação impedir, remova os marcadores de ameaça de um plano igual ao atributo do personagem. A Capitã Marvel poderia utilizar os seus 2 pontos de impedir para remover marcadores de ameaça da carta de plano de Rhino. Ao utilizar recuperar, o personagem recupera pontos de vida perdidos, uma quantidade igual ao indicado. Um herói jamais pode possuir pontos de vida acima de seu limite máximo desta maneira. Utilizar um aliado. Durante o seu turno, um jogador pode ativar qualquer número de aliados que possuir. Gire a carta do aliado 90 graus para indicar que ele foi utilizado nesta rodada. Resolva as ações do aliado da mesma maneira que as cartas de personagem dos jogadores. Ativar a habilidade. O jogador declara que está utilizando uma ação. Em seguida, ele deve pagar o custo indicado pelo símbolo que precede a seta. Por fim, ele deve resolver o efeito da ação. Mudar forma. O personagem do jogador pode mudar a sua forma atual de seu lado de herói para alter ego ou vice-versa. Ao fazê-lo, mantenha a carta na mesma posição que se encontrava antes, preparado ou girado. Note que algumas cartas apresentam a palavra-chave interromper ou resposta. Essas cartas são utilizadas fora do turno do jogador quando o pré-requisito da carta é cumprido.
Após todos os jogadores tomarem as suas ações desejadas, eles devem executar os procedimentos de fim de fase. Primeiro, todos os jogadores têm a oportunidade de descartar cartas que desejarem. Note que eles devem descartar de volta para o limite de sua mão caso tenha sido superado. Em seguida, cada jogador, simultaneamente, repõe a sua mão até o limite. Simultaneamente, desviram todas as suas cartas viradas, deixando-as preparadas novamente. Fase do vilão. Nesta fase, o vilão e seus aliados são ativados. Os jogadores devem realizar os seguintes passos. Posicione uma quantidade de marcadores de ameaça na carta de plano de acordo com o indicado neste espaço. Note que, sempre que os jogadores receberem esta indicação, isto significa que o número indicado deve ser multiplicado pelo número de jogadores. Em seguida, o vilão e seus capangas são ativados uma vez para cada jogador, iniciando pelo primeiro. Caso o jogador se encontre em seu lado alter ego, o vilão planeja, isto é, ele avança o seu plano posicionando mais marcadores de ameaça sobre a carta de plano. Entrega ao vilão uma carta do baralho de encontro. Revele a carta de encontro e observe o canto inferior direito dela. Caso ele apresente um símbolo de reforço, adicione um número indicado ao valor de planejar do vilão. Posicione esse total de marcadores de ameaça sobre a carta de plano. Em seguida, descarte a carta revelada. Caso o jogador que esteja resolvendo esta ação possua um ou mais lacaios engajados com ele, eles também contribuem para o plano. Caso o jogador se encontre em seu lado herói, ele é atacado. Posicione sobre o vilão uma carta de encontro. O jogador resolvendo esta ação deve decidir agora se ele irá se defender contra este ataque e, caso sim, se irá utilizar o seu personagem ou um aliado para isso, caso ele escolha se defender. Caso o jogador não queira ou não possa se defender, outro jogador pode defendê-lo. Qualquer aliado ou herói defendendo deve ser virado 90 graus para indicar isso. Portanto, heróis e aliados já virados não podem ser utilizados para esta ação. E note que eles não estarão disponíveis para serem utilizados ao longo da vez do jogador que o controla, caso nenhum efeito os faça desvirar o seu herói. Uma vez que os defensores tenham sido declarados, ou não, revele a carta de encontro do vilão. Caso ela apresente um ícone de reforço, ele aumenta a sua força de ataque igual à quantidade de ícones revelados. Note que, caso as cartas de encontro utilizadas para reforçar uma ação de vilão, seja planejar ou atacar, apresentem um ícone de estrela, elas não adicionam quaisquer pontos à habilidade do vilão. Entretanto, ela possui uma habilidade que deve ser resolvida após a carta ser revelada. Todo o dano infligido pelo vilão é causado ao aliado ou ao herói defendendo o ataque. Quando um herói é utilizado para defender um ataque, ele deduz o seu valor de defesa da força modificada do vilão. Entretanto, caso nenhum herói ou aliado defenda, todo o dano causado pelo vilão é aplicado direto ao marcador de vida do herói, sem deduções. Caso o jogador possua algum lacaio engajado a ele, eles também o atacam. Não entregue ao lacaio uma carta de encontro, mas resolva este ataque da mesma maneira que o ataque do vilão foi resolvido. Após resolver todos os ataques, entregue a cada jogador uma carta do baralho de encontro. Em ordem de jogo, cada jogador revela e resolve a sua carta de encontro de acordo com o tipo. Lacaio. Este inimigo entra em jogo engajado com o jogador que o recebeu. Posicione-o na área do jogador para indicar isso. Traição. Ao revelar esta carta, resolva o seu efeito
e, em seguida, descarte-a. Acessório. Posicione esta carta na área de jogo do vilão. Esta carta fornece alguma habilidade ou bônus a ele. Plano secundário. Estas cartas são posicionadas próximas do plano principal e representam uma ameaça adicional aos heróis. Posicione o número de marcadores de ameaça sobre esta carta igual ao indicado. Estas cartas podem apresentar ícones que afetam o funcionamento do jogo. Cada plano secundário com o ícone de crise deve ser derrotado antes que os jogadores possam remover marcadores de ameaça do plano principal. Planos secundários com o ícone de aceleração aumentam a quantidade de marcadores de ameaça que são posicionados no início da fase de vilão. Por fim, cada plano secundário com o ícone de perigo adiciona uma carta às cartas distribuídas aos jogadores na terceira etapa da fase de vilão. Caso os jogadores consigam remover todos os marcadores deste plano, descarte essa carta. Além disso, algumas cartas apresentam palavras-chave como quando revelado ou quando derrotado. Resolva os efeitos indicados quando as condições forem atingidas. Note também que algumas cartas podem instruir os jogadores a posicionarem os nêmesis de seus heróis em jogo. Posicione o lacaio Nêmese engajado ao jogador indicado e a carta de plano do Nêmese próxima ao plano principal. O restante das cartas deste Nêmese devem ser posicionadas no descarte das cartas de encontro. Para finalizar a fase de vilão, passe o marcador de primeiro jogador para o próximo em ordem horária e inicie uma nova fase dos jogadores. Fim do jogo. Sempre que os jogadores causarem dano o suficiente ao vilão para zerar a vida dele, remova a carta de etapa atual deste vilão e revele a próxima. Modifique o marcador de vida do vilão para indicar a nova quantidade representada. Caso a etapa derrotada seja a última, os heróis vencem o jogo imediatamente. Note que, caso um jogador cause mais dano ao vilão do que ele atualmente possui, o excesso não é aplicado à próxima etapa do vilão. No momento em que um vilão posicionar o último marcador de ameaça necessário sob sua carta de plano, ele imediatamente vence o jogo e os jogadores perdem. Neste vídeo, ensinamos a jogar Marvel Champions, por Michael Boggs, Nate French e Caleb Grace. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!